Leitura do decreto 6.029, Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal e da outras providências. Fica instituído o Sistema de Gestão de Ética do Poder Executivo Federal, com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe a integrar os órgãos e programas e ações relacionados com a ética pública, contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão de ética pública, promover, com apoio de segmentos pertinentes, a compatibilização e a interação de normas, procedimentos técnicos de gestão relativos à ética pública, articular ações com vista a estabelecer e efetivar procedimento de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão de ética pública no Estado brasileiro. Integram o sistema de gestão pública da ética do Poder Executivo, Comissão de Ética Pública, CEP, a Comissão de Ética de que trata o Decreto 11.071, que é a Comissão de Ética Profissional do Servidor Público. Ué, Ah, tá. Que eu acabei de ler, por isso. Então é a Código Comissão. É a comissão de ética criada aqui pelo inciso. Comissão de, tá. Comissão de ética, as demais comissões de ética e equivalentes das entidades e órgãos do Poder Executivo. A CEP, Comissão de Ética Pública, será integrada por 7 brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública designados pela Presidente da República para mandato de 3 anos, 7 brasileiros, 3 anos, não coincidente, permitida uma única recondução. A atuação no âmbito da Comissão de Ética Pública não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nelas desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. O presidente terá o voto na qualidade das deliberações da comissão. Os mandatos dos primeiros membros serão 1, 2 ou 3 anos estabelecidos no decreto de designação. A Comissão de Ética Pública compete atuar como instância consultiva do Presidente da República e no Ministro de Estado em matéria de ética pública, administrar a aplicação do Código de Conduta na alta administração federal, devendo submeter ao presidente medidas para seu aprimoramento, dirimir dúvida a respeito da interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos, apurar mediante denúncia ou de ofício condutos em desacordo com as normas neles previstas, quando praticados pelas autoridades a eles submetidas, dirimir dúvidas de interpretação sobre normas de código de ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto 11.071, coordenar, avaliar e supervisionar o sistema de gestão de ética pública do Poder Executivo Federal, aprovar seu regimento interno e escolher seu presidente. A CEP contará com uma secretaria, a Comissão de Ética Pública contará com uma secretaria executiva vinculada à Casa Civil da Presidência da República, a qual competirá prestar apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão. Cada comissão de ética de que trata o decreto 11.071 será integrada por 3 membros. Cada comissão de ética, agora a outra da lei 11.071. A comissão de ética da 11.071 será integrada por 3 membros, 3 suplentes,
excluídos entre servidores e empregados do seu quadro permanente, designado pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão para mandatos não coincidentes de 3 anos. Enquanto a CEP é por 7 brasileiros, 3 anos não coincidente e permitida uma única recondução, a Comissão de Ética da 11.071 é por 3 membros titulares e 3 suplentes, 6. E para mandatos não coincidentes de 3 anos, e não fala se é permitida a recondução. Né? É dever do titular da entidade ou órgão da administração federal, direta ou indiretamente. Dever. Assegurar as condições de trabalho para que as comissões de ética cumpram suas funções, inclusive no exercício das suas atribuições de seus integrantes. Não lhe resulte qualquer prejuízo ou dano. Conduzir o seu âmbito a avaliação de gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública. Compete à Comissão de Ética de que trata o inciso 2 e 3 do artigo atuar em instância consultiva. Compete à Comissão de Ética que trata o inciso 2 e 3 do artigo 2. Comissão de Ética do CEP, decreto 26, e a Comissão de Ética que trata o decreto 11. Tá, essas duas comissões atuar como instâncias consultivas de dirigentes e servidores no âmbito do seu respectivo órgão ou entidade, aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado devendo submeter, aprovado pelo Decreto 11.171, submeter à Comissão de Ética Pública, proposta para o seu aperfeiçoamento, dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar seus casos omissos, apurar mediante denúncia ou de ofício conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes e recomendar, acompanhar e avaliar no âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplinares. Sobre ética e disciplina, representar a respectiva entidade ou órgão na rede de ética do Poder Executivo Federal a que se refere o artigo 9º. Supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à Comissão de Ética Pública, Comissão de Ética Pública, situações que possam configurar descumprimento de suas normas. Cada comissão de ética contará com uma secretaria executiva vinculada à administração à instância máxima da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e promover apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições. As secretarias executivas das comissões de ética serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro permanente de entidade ou órgão, ocupante de cargo de direção compatível com a sua estrutura, alocado sem aumento de despesas. Compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta. Observar e fazer observar as normas éticas e disciplina, constituir comissão de ética, garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a comissão cumpra com suas atribuições e atender às prioridades, às solicitações das comissões. Fica constituída a rede de ética do Poder Executivo Federal, integrada pelos representantes de comissão de ética e tratam do inciso 1, 2 e 3, com o objetivo de promover a cooperação técnica e avaliação de gestão de ética. Os integrantes da rede de ética se reunirão sob coordenação da Comissão de Ética Pública, pelo menos uma vez por ano, em fórum específico, para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública. Os trabalhos da Comissão de Ética Pública
e das demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade observando os seguintes princípios: proteção à honra. Peraí. Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada, proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar, e independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste decreto. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da comissão, seja de ética ou a pública, visando a apuração de infrações éticas imputadas a agente público, órgão ou setor específico do ente estatal. Entende-se por agente público, para fins deste decreto, todo aquele que, por força de lei, contrata qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, o órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceito no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando sempre as garantias do contraditório e ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública ou a Comissão de Ética de que trata o inciso 2 e 3 do artigo 2, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar, por escrito no prazo de 10 dias. O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. As comissões de ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e também promover diligência e solicitar parecer de especialista. Na hipótese de serem juntados os autos da investigação após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para a nova manifestação no prazo de 10 dias. Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. Se a conclusão for pela existência de falta de ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão as seguintes providências no que couber: encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. Encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria Geral da União ou a unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto 5480, para exame de eventuais transgressões disciplinares. Recomendação de abertura de procedimento administrativo se a gravidade da conduta assim o exigir. Será mantido como a chancela de reservado até que seja concluído qualquer procedimento instaurado para apurar a prática em desrespeito às normas éticas, concluída a investigação e após deliberação da comissão ou da comissão de ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Na hipótese de os autos estarem instruídos com documentos acobertados por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante ao órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda. Para resguardar o sigilo de documento que assim devam ser mantidos, a Comissão de Ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados. A qualquer pessoa que deseje, meu Deus do céu, a qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e ter vista nos autos, no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificado na existência do procedimento investigatório. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão de seu teor, do ato da posse, investidura e função pública,
ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos referidos no parágrafo 1 do artigo 11 deverá ser acompanhado pela prestação de compromisso solene de acatamento e observância de regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade conforme o caso. A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas de Código de Conduta de Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública acerca de situação que possa suscitar conflitos de interesse. As comissões de ética não poderão excusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência, alegando omissão do Código de Consulta de Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, será suprida por analogia e invocação aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Havendo dúvida quanto à legalidade, a comissão de ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Cumpre a comissão de ética pública responder às consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidos pelas comissões de ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. As comissões de ética sempre constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. As decisões das comissões de ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e com a omissão dos nomes dos investigados, divulgados no site próprio do órgão, bem como remetidos à Comissão de Ética Pública. Os trabalhos das comissões de ética, de que tratam os incisos 2 e 3, são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando este não atuar com exclusividade da comissão. Os órgãos e entidades da administração pública federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução do procedimento de investigação instaurado pela Comissão de Ética. Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput, a Comissão de Ética adotará providências previstas no inciso 3 do parágrafo 5º do artigo 12. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informações solicitadas pelas comissões de ética. A infração de natureza ética cometida por meio da Comissão de Ética, de que tratam os incisos 2 e 3 do caput do artigo 2, será apurada pela Comissão de Ética Pública. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas comissões de ética e as suas próprias sanções para fins de consulta pelos órgãos e entidades da administração pública federal, em caso de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública. O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do artigo 11 desse decreto. Os representantes das comissões de ética que trazem inciso 2 e 3 do artigo 2 atuarão como elementos de ligação com a Comissão de Ética Pública, que disporá em resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mister. As normas do Código de Conduta de Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade. Aplicam-se no que couber às autoridades e agentes públicos neles conferidos, mesmo quando em gozo de licença. Ficam revogados os incisos tais do Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, da Lei 11.171, e os artigos tais da Comissão de Ética, fim.